Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, professora Mirelle, para mais uma aula sobre saneamento básico. Na aula passada a gente viu sobre os tipos de doenças e os tipos de verminoses que estão relacionadas à falta de saneamento básico. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o tratamento da água, sobre como a gente deve tratar a água, em que condições ela deve estar para o nosso consumo. Vamos começar aqui falando sobre esse companheiro das donas de casa, né? O famoso João de Barro. O João de Barro ele é um filtro muito utilizado antigamente como uma forma de filtração, porque as águas não tinha água encanada, não tinha sistema de encanação, então era água caseira, né? Era água filtrada. É um dos mais eficientes na filtração da água, por quê? Porque essa vela, essa estrutura que fica na parte de cima do filtro, ela vai sustentar, ou seja, ela vai filtrar, vai ficar retido na vela toda sujeira, todo micro-organismo que tiver nessa água, passando apenas a água limpa e filtrada. Mas tia, na minha casa não tem um João de Barro, mas na sua casa tem um fogo. Então a água não está apropriada para consumo, você tem que fervê-la a uma temperatura de 100 graus para poder ela matar os micro-organismos. Aí sim ela vai estar apta para você ingerir de forma sustentável, saudável. Como caracteriza, a gente pode dizer, como é que a gente pode caracterizar uma água como potável? Até que, tia, por que água é potável? Como é que eu tenho uma água potável? Água potável é denominada quando é apropriada para o consumo humano, ou seja, quando nós podemos bebê-la sem risco algum para a nossa saúde, sem saber que aquela água vai gerar algum tipo de verminose ou algum tipo de doença ou problemas relacionados à poluição da água. Então, a água ela estando tratada, potável, a gente pode consumir normalmente. Caso você não tenha um João de Barro em casa, você pode usar a filtração da água ou o cloro, que é o comum que a gente recebe, aqueles vidrinhos de cloro da gente de saúde, e que vem lá dizendo a quantidade que deve ser colocada na água para que aquela água ela fique potável para consumo. Aqui a gente tem também o sistema de distribuição de água encanada. Hoje, grande parte da população elas tem água encanada, em algumas regiões não, mas a grande população tem, principalmente nas cidades e alguns interiores já tem água encanada. No Tauá em si, tem algumas comunidades que ainda não tem, mas são poucas. E essa água encanada, ela vem de um reservatório, que a gente chama de reservatório ou represa. E dessa represa, tem uma adutora, que é um cano bem grande, que ela vai puxando essa água das represas, dos reservatórios. Essa adutora, ela vai colocar essa água numa estação de tratamento, e só depois que ela passa por um tratamento que ela vai ficar adequada, ou seja, ela vai ficar potável para o consumo, ela vai ser redirecionada a um reservatório maior, por exemplo, uma caixa d'água. Aí dessa caixa d'água é feita a distribuição para as casas, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui é a caixa d'água, aqui é os canos que estão fazendo a distribuição dessa água para as casas. Casa, escola, comércio, para o bairro, para a cidade de uma forma geral. Aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre a poluição das águas. Tia, o que é uma água servida, né? O que são micro-organismos nessas águas servidas? Águas servidas são águas que já foram utilizadas. Por exemplo, água que você lava o prato, água que você lava a roupa, que você vai lavar o banheiro, que você vai dar descarga no banheiro. Então são águas sujas, popularmente conhecido como água suja, água que vai ter muitos micro-organismos. Então, se não tem um saneamento básico, se não tem uma estação de esgoto para que essa água seja direcionada, ela vai ficar a céu aberto, causando sim alguns problemas, vai aumentar o número de mosquitos, de insetos, de vermes, então de rato, então vai poluir aquele ambiente, causando sim doença na população que vive naquele lugar. Aí a gente fala aqui sobre os coliformes fecais. As águas servidas, principalmente as águas usadas na descarga de banheiro e tudo mais, elas têm muitos coliformes fecais. Coliformes fecais são bactérias presentes no nosso intestino, que são naturais do nosso intestino. Então, nas nossas fezes chegam a sair 400 ou mais milhões de coliformes fecais. É uma bactéria comum no nosso intestino, então ela não prejudica. E ela é uma indicadora de qualidade. Como assim, tia, indicador de qualidade? Se você pegar uma água, fizer um estudo nela e descobrir que nela tem muitos coliformes fecais, aquela água ela não é potável, ou seja, ela não está adequada para o consumo. Se você fizer o estudo e descobrir que tem coliformes fecais em uma quantidade exagerada, ele está indicando que aquela água ela vai ter o quê? Micro-organismos. Micro-organismos que a gente chama de patogênicos, porque eles causam doenças, que são protozoários, alguns tipos de vermes, né?
invertebrados que causam algumas doenças, principalmente intestinais. Aí aqui são alguns exemplos dessas águas usadas principalmente na questão doméstica, na domesticação das casas. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre quais doenças são causadas devido a esse acúmulo de água suja. Pronto. Aqui a gente tem uma doença chamada cólera. A cólera, ela é uma doença, vamos dizer assim, é uma diarreia, é uma dor de barriga, a famosa dor de barriga exagerada, que você vai, vai ter uma diarreia muito forte e vai se desidratar, Então, como é que eu vou pegar essa cólera? Principais formas de contaminação, de desenvolver a cólera é através da água contaminada, através de verduras ou frutas mal lavadas. Aí a gente volta a refazer sobre a questão de lavar bem os vegetais, através do consumo de peixes cru, porque alguns peixes podem ter essas bactérias, que a cólera ela é causada por uma bactéria, e moscas ou baratas. Geralmente tem épocas do ano que a pessoa está muito doente, aí fica, porque tem muita mosca, está dando muita dor de barriga, está muita desinteria nas crianças, nos adultos, porque tem muita mosca, justamente porque essas moscas elas trazem consigo bastante bactérias. E todas elas transmitem a cólera, que principais sintomas da cólera seria a desidratação e a diarreia, justamente porque você vai no banheiro muitas vezes e isso vai gerando o quê? Vai tirando o seu líquido e você vai ficando fraco, desidratado, tendo que tomar soro, muitas vezes medicamento para poder reverter a situação. Aqui outras doenças que a gente tem também, que a gente já falou, que está relacionado com água suja, que são a esquistossomose, que a gente já estudou, que é a barriga d'água, e a cólera, que é produzida, que é causada através de uma bactéria, que é a Vibrio cholerae. Então, cuidado com o consumo de água, principalmente o consumo de água que vocês estão achando que ela tem de origem duvidosa. Por exemplo, esses caminhões que passam distribuindo água nas casas, tem que ter muito cuidado. Tia, mas ela tem um gostinho bom, não faz mal não. Mas não é só o gostinho, a gente tem que ver que tipo de micro-organismo está presente naquela água. Você pode até comprar, mas você tem que passar aquela água por um processo de filtração para ela realmente ser adequada ao consumo. Vamos também conhecer outras doenças causadas por questão do consumo de água suja. Nós temos aí a amebíase e a gerdíase, que a amebíase é causada por essa espécie, a Entamoeba stolítica, e a gerdíase é causada pela Gerdia lamblia. Elas têm como principais sintomas diarreia, gases, azia, dores abdominais, perda de peso e fezes amareladas. Ou seja, são doenças que estão literalmente relacionadas à questão do consumo de águas poluídas, águas sujas. Temos aqui a higiene pessoal. É muito importante vocês terem cuidado com a higiene pessoal para evitar esses tipos de doença. Principalmente se você seguir a risco, tomar banho 2 ou 3 vezes por dia, para usar sempre o aparelho sanitário para defecar, nunca a céu aberto. Lavar bastante bem as mãos, principalmente depois que for ao banheiro, porque você pode ter algum coliforme fecal na sua mão, algum micro-organismo, então lavar bem as mãos, não só quando sai do banheiro, mas durante o dia, várias vezes por dia. E sempre manter as unhas higienizadas, cortar a unha bonitinha. Tia, não gosto não, minhas unhas, eu acho que é grande. Ótimo, deixa grande, mas de vez em quando você dá uma lavadinha, dá uma escovadinha, porque é tão bonitinha as unhas grandes, mas bem tratadas, bem limpinha, unha suja não. Vamos falar aqui também um pouquinho sobre o tratamento do esgoto. A gente tem uma subestação de tratamento, então é adequado e necessário que toda comunidade ou cidade ela tenha também uma subestação de tratamento para que esse esgoto ele não seja jogado do jeito que ele sai das casas nos rios, porque aí ele vai poluir as águas, vai poluir os reservatórios e não vai ter água de qualidade para ninguém. Então, se vocês observarem, é o mesmo esquema, aqui está o processo de abastecimento das casas. Esse na cor prata é quando a água potável já é colocada, distribuída para as casas. Essa outra região, esse marrom, os canos ou a tubulação que carrega o esgoto, ou seja, o resto ou a água suja, a água servida que é usada por nós, seres humanos, que é produzida por nós. Então, essas águas, elas vêm pelo sistema de esgoto, de captação do esgoto, ela vai ficar nesses tanques de tratamento até que todos os micro-organismos eles consigam decompor, por exemplo, resto de fezes, detergentes, ou seja, tenta deixar essa água o mais adequada possível, aí só assim, essa água ela vai voltar novamente para o rio ou o mar, ou seja, quando ela passa por um processo de limpeza. Muitos lugares por aí não acontece isso. O que é que acontece?
Essa água que é produzida pelo ser humano, essa água suja, cheia de fezes, de detergente, de coisas tóxicas, ela vai direto para os oceanos. Aí vai prejudicar quem? A vida marinha, que precisa de um ambiente limpo para poder se reproduzir, para poder fazer fotossíntese e entre outras qualidades. Inclusive vai voltar para nós, porque a água estando poluída, quem vai se consumir dessa água poluída é nós. Voltando a falar um pouco sobre saneamento básico, lá no início da aula a tia falou que o que é o básico, né? O básico é você ter algumas características ou coisas na sua comunidade, no seu bairro, que favorecem uma vida digna à população. Atribuições essas que são feitas aos nossos governantes. Então, o que é o saneamento básico? É usada para falar do conjunto de medidas que permite eliminar os resíduos produzidos diariamente. Por exemplo, esgoto, lixo. E o que é que tem que ter básico do saneamento? Coleta regular de lixo, destino apropriado para o lixo, evitando seu acúmulo em terrenos ou lixões, tratamento da água para o consumo humano, sistema encanado de esgoto ou para onde isso não funcionar, ter fossas, ambientes adequados para ser despejado esse esgoto, tratamento de esgoto antes de jogá-los no rio. Então isso é o básico. Infelizmente tem muita comunidade que não tem o básico. O básico que a gente seria essas características aqui. Seria o básico para ter uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de água melhor. Mas infelizmente tem muitas comunidades que ainda não chegaram a esse estágio. E com isso, por não ter esses estágios, nós temos o que? A poluição da água. E a poluição da água ela acontece de várias formas. Principalmente com relação aos esgotos, às indústrias, que tudo que é produzido de lixo é jogado num único lugar, né, que é nos rios, nas águas. A palavra poluente, ela designa toda substância presente no ambiente em quantidade que possa causar prejuízo aos seres vivos. Aqui são algumas imagens da água sendo poluída pelo lixo, indústrias. Aqui são detergente, espumas, né, esse detergente, muita quantidade de detergente, e aqui um processo de eutrofização. Então, todas essas formas de poluição, ela vai prejudicar diretamente a vida marinha. Águas servidas, que são as águas sujas, as águas já utilizadas. O acúmulo de resíduos na água aumenta o consumo de oxigênio pelos decompositores, ou seja, vai aumentar o consumo vai aumentar muito micro-organismo, então os decompositores vão ter que trabalhar mais para decompor esses micro-organismos e vão acabar usando muito o oxigênio e vai prejudicar as espécies marinhas, por exemplo, os peixes que não vão morrer porque eles vão precisar do oxigênio e não vai ter suficiente para todos. Outro exemplo aqui é o detergente, né? O detergente é principalmente produzido em grandes empresas industriais, ele vai causar vai formar uma camada em cima da água, ele vai formar uma camada que vai dificultar a passagem da luz. Se dificultar a entrada da luz na água, vai dificultar também a questão do oxigênio para esses camaradinhas aqui, que é o fitoplâncton, que é o produtor, que são microalgas, são produtores lá no reino aquático. Então ele é a base da cadeia alimentar aquática, o fitoplâncton. Então se ele não está conseguindo fazer fotossíntese, consequentemente vai acontecer um desequilíbrio na cadeia alimentar, provocando a morte de outros animais. Nós temos aqui o processo de eutrofização. Eutrofização ou eutroficação é o acúmulo exagerado de substâncias que atuam como nutrientes para a água. Ou seja, quando acontece muito, por exemplo, lodo, a gente costuma dizer no popular o lodo. Nossa, aquela água está cheia de lodo, está com um cheiro muito forte. Aquele lodo ali é um excesso de nutrientes para algas, que são seres aquáticos, e esse excesso ele vai formar também uma camada sobre a água. Além de causar um mau cheiro muito grande, ele vai criar uma camada impedindo a entrada da luz e de realizar a fotossíntese, a questão do oxigênio, e vai gerar a morte de muitos peixes. Outro exemplo também de poluição que a gente tem muito comum, talvez esse seja um dos mais comuns também, é a questão dos despejos industriais. As grandes indústrias, elas tendem a fazer suas indústrias próximas a ambientes aquáticos, próximos aos rios, a mares, para poder despejar esse lixo tóxico lá dentro, causando a morte de animais, de várias espécies marinhas. E assim, é questão muito discutida hoje em dia, fazem
reuniões sobre sustentabilidade, sobre como combater esse tipo de poluição, mas infelizmente ainda é muito comum. E temos a poluição dos oceanos, né, que é a questão do lixo. Lixo domiciliar, lixo hospitalar, lixo industrial, tudo é jogado nos rios e nos mares. E quem são os mais afetados? São os animais marinhos. A gente vê aqui uma imagem de uma tartaruga, né, totalmente imersa a sujeira, a lixo, aqui uma rede de pesca. Então, os ambientalistas costumam muito fazer matérias sobre esse tipo. É muitos animais que você encontra mortos enforcados com linhas de pescadores, ou com garrafas, engasgados com garrafas, com plástico, que são materiais que eles encontram no oceano e acreditam que são alimentos e ingerem, né, e acaba causando a morte desses animais. Se você for para a praia, principalmente naquelas praias mais urbanizadas, assim, dentro da capital, você vai ver muita isso, a questão do lixo, você andando, tomando banho, vendo aquela questão do lixo, que também não é só uma questão governamental, mas é uma questão também de educação pública, que as pessoas não têm essa questão da noção de pegar um lixo, colocar na lixeira, solta na praia, solta cacos de vidro, pode provocar acidentes em banhistas ou nos próprios animais. E aqui a tia tem uma atividade sugerida para vocês, onde vocês vão fazer a leitura e a interpretação desse gráfico de barras, que tem como título porcentagem de habitantes de uma cidade que moram em casa com rede de esgoto. E vão responder essas questões, vão mandar lá para a tia no WhatsApp e vão prestar bastante atenção nessa aula, porque é uma aula bem interessante e que todo mundo tem que ter um pouco de conhecimento sobre o que é o saneamento básico, que são direito de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Dá lá aquela força na nossa plataforma. Se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Tchau, até a próxima aula!